cantor Júnior decidiu, agora ele vai lançar um novo álbum, e ele decidiu falar que ele ficou muito tempo sem cantar, porque ficou até traumatizado por tantas coisas que ele passou durante lá o comecinho, quando ele cantava com a Sandy. E aí a gente tem de interpretar nas entrelinhas, porque a gente sabe que a Sandy nunca passou por trauma nenhum, nunca teve síndrome do pânico, nunca se desesperou, nunca entrou em crise por querer cantar e não poder e não ser apoiado. E aí ele vai soltar umas coisas que a gente percebe assim, como que o homem é tratado e como a mulher é tratada e por que é que ele desapareceu e por que a Sandy brilhou. E quem foi que fez essa pressão sobre ele? Quem levou ele tão para baixo e o reprimiu a ponto dele se esconder, dele se calar e dele passar anos para ele poder dizer: não, eu gosto de cantar e eu vou cantar. Olha, fica com a gente aqui, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações. A gente quer chegar aos 100 mil inscritos. Então, reveja a sua inscrição, veja se está tudo ok lá. E se você não é inscrito, se inscreva para que a gente possa alcançar muitas mais pessoas e debater esses assuntos que ficam aí subliminar, ficam escondidos. Ah, o homem é menos apoiado, ele é menos incentivado até dentro da família, fora da família, enquanto que a mulher recebe todos os louros. Então, aqui, ó, o cantor Júnior e a manifestação dele. Júnior já está com 40 anos, gente, não é brincadeira. Confessou que críticas às quais foi submetido ainda na infância prejudicaram sua carreira por um período. O artista, que alcançou fama nacional ainda na infância ao lado da irmã Sandy, disse que chegou a acreditar que nunca mais cantaria. Quer dizer, ele sofreu horrores. Ele teve assim um desespero, terror por causa da situação a que ele foi submetido. Aí, olha como que o homem ameniza a sua própria dor. Tive alguns trauminhas que calou a boca dele. Ele está com 40 anos de idade. Olha para a carreira da Sandy, como que a Sandy cantou, nunca parou, foi ficando adolescentezinha, foi virando mocinha, virou mulher, casou, mãe, né? Daqui uns dias vai ser até a vovó, e a carreira dela foi. E ele, o que aconteceu com a carreira dele? Aí ele fala: tive uns trauminhas. Ah, foi tão pequenininho, foi um horror tão pequeno na vida dele, que ele paralisou, que bloqueou ele de crescer, com críticas que não eram saudáveis para uma criança, que criou grandes cicatrizes. Ah, uns trauminhas que causaram grandes cicatrizes em mim, explicou. Júnior contou que as críticas impactaram diretamente sua carreira e que essa angústia foi retratada por ele em uma nova música, Abstinência. Por muito tempo rompi com minha voz com o cantar. Olha que loucura! Na época da banda 9.000 Anjos, eu tinha certeza que não ia cantar mais. Então, entende o tamanho do horror, o tamanho do desprezo, talvez, da falta de apoio. Olha, e existe muito isso, né? Você vê o outro sendo valorizado, apoiado, e você ali, invisível num canto, isso vai te acabando. Não precisa haver uma crítica verbal, se bem que ele fala que houveram críticas verbais. Agora, de quem, né? Mas aí não precisa, se só apoiar o outro e diminuir o outro, já é diminuir o outro lado, já é tornar o outro lado um nada, porque há percepção. Nossos sentidos, né? Nossos 5 sentidos foram dados por Deus e eles são ativos no nosso corpo. A gente sente pela postura do outro e a gente sente também pelo emocional, pelo sentimento, pela percepção
da forma como um é tratado e da forma como o outro é tratado. Para mim, era muito injusto. Aí se coloca entre parênteses aqui as críticas. Comecei a acreditar nas coisas, quer dizer, falavam para ele quem falavam, né? E aí duvidei desse cantor. Ei, cadê você? O dia que entendi o que tinha escrito, me apaixonei por essa música. Quer dizer, ele não é só um cantor, ele é também compositor. E aí ele fala: nesta semana o cantor lançou, e veja só, que ele se coloca lá em terceira pessoa, né? O cantor lançou um álbum solo, volume 2, mas ainda, nesta semana, aí aqui é o pessoal que está falando, é o pessoal que escreveu o artigo. Aí eles dizem assim: nesta semana o cantor lançou o álbum solo, volume 2, mas ainda tenta deixar sua vida pessoal longe dos holofotes. É uma necessidade. A gente cresceu num período que era muito invadido, existia muita especulação em cima da nossa vida. E uma coisa alimentava a outra e foi virando uma bola de neve. Nosso reflexo natural foi se guardar, porque você começa a se ver muito exposto. E 90% era longe da realidade. Então, o que ele fez? Ele se encolheu, né? Ele se anulou, ele silenciou. E aqui, nessa outra matéria, Júnior conta que teve síndrome do pânico após fim de Sandy e Júnior, uma fase bem difícil. Quer dizer, ele não queria que tivesse terminado. Parece que para Sandy não era tanto um problema, mas ele mesmo, ele não queria. E aí ele diz assim: tive uma fase muito difícil pós-término da dupla, que foi de permitir que as emoções entrassem. Até então, tive uma fase muito difícil pós-término da dupla, que foi de permitir que as emoções entrassem. Até então, eu me blindava e ignorava muito as coisas que eu sentia. Quer dizer, até então, me blindava e ignorava. Isso são características do homem. Se fosse para o lado da Sandy, quer dizer, a gente vê que foi só com ele. Mas a Sandy estava junto, ela também passou. Não, ela não passou. O que aconteceu veio para o lado dele e ele ainda está sufocado e silenciado, mesmo que ele fale que ele sofreu horrores, ele não pode dizer nem quem provocou esses horrores. Era muita crítica, era muito aberto, papapá. E eu tive ali que o quê? Me blindar, né? E aí eu ignorava, quer dizer, posturas masculinas. Quer dizer, vai guardando, mas aí o que acontece? Ele teve síndrome do pânico, porque foi uma coisa tão grave que aconteceu com ele, dele ver o outro poder brilhar, poder se despontar, ter apoio para ir, ter apoio para avançar, e provavelmente é isso, porque fica subentendido, mas a gente sabe o que é feito para o lado do homem e o que é feito para o lado da mulher. E aí a gente tira essas conclusões que são pessoais, é eu pensando dessa forma, e ele vendo todo esse apoio para o outro e ele nada. O que aconteceu? Ele foi se fechando, aí fingia que não estava vendo, foi ignorando, mas isso explode, né? E por isso o suicídio masculino é 4 vezes maior do que o da mulher, porque a dor que vem para cima do homem pelo desamparo, por ignorar, não é? Parece que existe uma omissão para com os meninos dentro de casa e os próprios pais agem dessa maneira. Hoje não tem mais para fazer isso e dizer assim: mas eu nem percebi, porque mais alertas do que tem na internet não é mole não, né? Quando acabou a dupla, a coisa veio forte. Tive um período de síndrome do pânico, uma fase, muita análise. E aí o que ele fez? Ele fala que ele fugiu desse papel de atuar, de ser atuante, de ser protagonista de uma carreira
somente de sua carreira. Aí, somente em 2019 foi acontecer o quê? Ele foi se ver como um artista, como um cantor. É quando ele lança a turnê e quando ele percebe que ele percebeu que ele escrevia bem, que as letras deles eram boas, eram bonitas. Então, ele não era só um cantor que pegava músicas de outro. Não, ele também compõe, quer dizer, ele tem um elemento muito a mais, né? Ele toca, ele compõe, ele canta, mas nada disso serviu. Quem teve o apoio, quem brilhou, quem deslanchou, quem teve uma vida de sucessos. Então, essa turnê me serviu para me entender melhor como artista. Ali entendi que estava na hora de mudar esse meu pensamento, de integrar um outro projeto e focar no meu trabalho solo. Quer dizer, começar a investir em mim. Aos 40 anos de idade, gente, foi em 2019. Eles, desde criança, começaram uma carreira, mas é notório, a gente percebe, quando a gente pensa nesses dois e vê a trajetória da Sandy e escuta isso que ele está falando aqui, a percepção do porquê que ele sumiu. Ele sumiu, ninguém percebeu. Olha, o homem é tratado de uma forma tão triste que quem se importou porque o Júnior sumiu? Porque o Júnior não canta. Não, é porque ele não era bom, né? Quem era que era bom? A Sandy, né? Ela que é a rainhazinha, a princesinha, a delicadinha, a florzinha, um mimo de criatura, tá? E ele, cadê? Feliz e orgulho, deve ser feliz e orgulhoso com o resultado de seu projeto autoral, Júnior afirmou que a segunda parte de seu primeiro EP solo será lançado no começo de 2024. Era muita música, acabei dividindo em 2 momentos. Olha o cara extraordinário que estava ali, né, abafado e escondido. O cantor foi surpreendido com um recado de Sandy durante a sua participação no programa. A filha de Chororó afirmou que o irmão é uma potência e tem muito talento para dar. Ai, que maravilha, né? Brilhou a vida inteira, né? Viveu ali, né, a parte dela. Agora que ele está lutando com unhas e dentes para se colocar, para se levantar, ele sempre foi uma potência. Tá, mas e lá atrás? O quanto houve apoio, o quanto houve ajuda, ou o quanto, né, o brilho e o egoísmo, muitas vezes, cegou e fez não enxergar que o irmão precisava de ser visto. Se ele é uma potência incrível, nossa, pai, mãe, irmãos, produtores, sabe, todo mundo não viu essa potência, desejos, sonhos sonhados e realizados, e que ele possa mostrar todo esse talento que é dele. Tudo o que meu irmão faz é com dedicação e maestria. Ele se aplica, foca, vai e dá tudo de si. Ele merece colher frutos lindos e maravilhosos, que ele seja tudo o que quiser. Você é o melhor irmão do mundo. Olha, a melhor palavra é a nossa atitude, é a nossa ação, é o que a gente faz para com o outro. E quando ele vem, ele traz todas essas coisas, aí fica um monte de perguntas, né? De quem eram as críticas? Por que ele ainda não pode assim abrir a boca e falar claramente? Por que ele ainda se sufoca? Não é fácil a vida de homem, né? Ele sofreu horrores, agora ele está começando, aos 40 anos, a fazer alguma coisa pelo choque terrível que ele tomou na vida. Diz aí, o que você entende sobre o tratamento para o homem? 2 filhos que eram para ser 2 grandes talentos e poderiam ter sido incentivados ao mesmo tempo, até porque eram só 2. Se fossem 5, e se fossem 8, e se fossem 10, será que os pais não poderiam ter apoiado
esses 10 filhos? Tá, eram só 2, mas por que um conta que entrou dentro dessa situação tão terrível, quando se é possível apoiar, e também socialmente, quando um filho sofre um ataque social, de críticas sociais, mas ele tem um apoio dentro de casa, você acha que esse filho não consegue superar as críticas que vêm de fora por causa do apoio que tinha dentro de casa? E os produtores? Será que não existia ninguém que pudesse ver essa condição e estar ali? Olha, não, você é um talento, não, nós não vamos. Sabe, mas parece que houve um universo inteiro se calando em torno de uma pessoa que depois se fala, ai, mas ele tem um potencial tremendo. Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer meus livros. O homem, o rapazinho, os meninos, você tem de comprar meus livros e ler meus livros com seus meninos, com seus rapazinhos, para que eles saibam o poder e a força que está dotado sobre eles, para que ninguém venha suprimir as suas capacidades e jogar um outro até mais frágil, mais delicado, menos capaz, porque veja, o menino toca, compõe, canta, mas foi suprimido, né? A Sandy só canta, só repete as letras que os outros produzem, mas ela recebeu apoio. Então, trabalhe com seus meninos para que eles saibam quem são, o potencial que tenham, e nunca, nada, ninguém venha tirar isso deles, porque vai estar construído na mente desses meninos. E além disso, olha, vem com a gente para o Seja Membro. A gente mais do que nunca vai precisar do seu apoio para continuar produzindo esse material aqui. Tem leis agora do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo agora tem aí a censura e a gente vai precisar mais do que nunca da sua ajuda. A gente está reformulando o Seja Membro, a gente quer tornar mais acessível e quer levar mais conteúdo para lá, para você nos ajudar a continuar produzindo esse material aqui e a gente devolver um pouquinho para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus.